trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Uma breve meditação, breve mesmo. Talvez eu retome até esta pregação no domingo que vem. Aqueles que nos visitam via internet, nos assistam, e esta mensagem será pregada. Devido ao tempo, penso que fomos edificados com o testemunho e leitura da palavra. Porque graças a Deus o testemunho das irmãs e dos irmãos não foi centrado em si, mas centrado no Deus Todo-Poderoso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, conforme lemos na liturgia. Das circunstâncias do nascimento de Jesus. No capítulo 1, versículos 1 a 25, nós temos a genealogia. Você abre a sua Bíblia nas genealogias e talvez pule, dizendo: isso aqui não tem interesse. São nomes difíceis, de um tempo remoto, mas a genealogia nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira, que Deus permanece fiel à sua promessa. Ele disse que as famílias seriam benditas e que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E o registro de Mateus, no capítulo 1 a 24, do capítulo 1 a 17, versículo 1 a 17,
fala a respeito desta promessa de Deus. Então, a primeira característica é que Deus permanece fiel às suas promessas. E a segunda característica é que viria o Salvador da linhagem de Davi. Isso deve ficar bem claro. Desde o Gênesis, o anúncio de que o Messias, o rei, seria da descendência de Davi, filho de Jessé, da casa de Judá. Então, por isso, Mateus começa seu evangelho com essa genealogia. Primeiro, Deus permanece fiel à sua promessa de trazer a salvação. Em segundo, Deus prometeu que o Cristo viria de uma família específica, para que todos pudessem saber e não ficassem confusos quanto à sua identidade. Ele é filho de Davi, da raiz de Jessé. No versículo 18 a 25 do capítulo 1, nós somos informados a respeito da sua geração e do propósito da sua vida. Jesus, diferentemente de toda esta linhagem registrada anteriormente por Mateus, é gerado da descendência do Espírito Santo. Diferentemente de Asa, Jorão, Uzias, Abraão ou Isaque, o nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre da Virgem Maria, sem coito, sem contato humano. E assim nós temos aqui a evidência da dupla natureza de Jesus Cristo que nasce em Belém. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, gerado de maneira miraculosa, mas ele também é da descendência de José. No caso do Evangelho de Mateus, a partir da casa do próprio José, ele é filho de Davi. Jesus, portanto, é homem-Deus. E o seu nome é o Senhor Salva. No Natal, nós estamos celebrando a promessa que se cumpre. Nós estamos celebrando que a salvação viria de Israel. Nós estamos celebrando o Deus que se fez carne e veio para salvar o pecador. Um nome que lhe foi dado, Emanuel, significa Deus conosco. Deus, então, em Cristo, na segunda pessoa da Trindade, se torna carne, como qualquer um de nós, nascido na manjedoura. No capítulo 2, nós temos, de fato, o nascimento de Jesus. Não só sua genealogia, sua geração e o propósito salvífico, mas o seu nascimento propriamente dito. É um relato que foca na história. Se preocupa em falar da historicidade do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui os detalhes. Nascido na época de Herodes. Herodes aqui é o primeiro, o pai, Herodes o Grande, sob o governo de César. Na época de Pôncio Pilatos. Nasceu em Belém, maneira geográfica. Os sábios do Oriente vão até Jerusalém, a cidade que até hoje é conhecida. Nós temos, portanto, no capítulo 2, uma ênfase não na historicidade desse relato. Jesus nasceu. Certamente, a tradição católica definiu 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Há possibilidades que ele tenha nascido em outubro. Então a gente está atrasado a comemorar o aniversário do menino Jesus. Mas enfim, nós não sabemos a data correta. Foi uma data do calendário católico cristão que nós, reformados, não vemos por mal lembrarmos como memória, mas não batemos o pé no dia 25 de dezembro. Eu sei que quem nasceu dia 25 de dezembro foi o Maurício. Maurício nasceu no dia 25 de dezembro de verdade, não estou brincando não, pode dar o parabéns. Eu digo que, imagina, se os pais perdem o aniversário por causa do filho, imagina o Maurício. Jesus nasceu no dia 25. Então veja, então esse relato é histórico. A religião cristã, diferentemente das outras religiões, tem o fundamento histórico.
não é uma mitologia, não é um discurso para justificar determinadas ações. A fé cristã é uma fé histórica, e o relato de Mateus enfatiza esse aspecto nos seus detalhes, falando da viagem de José e Maria levando Jesus ao Egito. Não só um relato histórico, mas vocês percebem que a ênfase dele é situar a história que estava acontecendo dentro de uma história maior, que a gente chama de história da salvação. Muitas vezes você lê no capítulo 2 que o Mateus cita os profetas. No versículo 23, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 2, versículo 15, no versículo 2, versículo 18, no capítulo 2, versículo 18 e no capítulo 2, versículo 23. Por que tantas menções aos profetas do Antigo Testamento? Para mostrar que Jesus nasce na história, mas ele nasce dentro de uma história muito maior, mais ampla, que é a história da salvação. O nascimento de Cristo aponta para a veracidade e autenticidade das palavras do Antigo Testamento. Portanto, o que nós temos em mãos é, de fato, a palavra de Deus. E há, portanto, uma história que está encaminhando, que a gente chama de história da salvação. E quando nós celebramos o Natal, nós não fazemos de maneira idólatra. Nós simplesmente nos lembramos, mais uma vez, que Deus está agindo na história da salvação e encaminhando todas as coisas para a conclusão deste plano. Cristo veio, nasceu, e ele nasceu dentro de uma história maior, dentro de um propósito pré-anunciado pelos profetas. E então nós temos aqui, vamos dizer, as circunstâncias do nascimento de Jesus. Primeiro havia uma expectativa. Capítulo 2, versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que pergunta inquietante. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vocês percebem que, podem perceber que esta pergunta e o motivo da visita será o mesmo motivo da crucificação. Na cruz, o nosso Senhor recebe como condenação Jesus Christus Rex Judaios, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O motivo pelo qual ele é celebrado no seu nascimento é o mesmo motivo pelo qual ele irá à cruz. Por quê? Há uma expectativa, que a gente chama de expectativa messiânica, a vinda do Cristo anunciado pelos profetas, a vinda de um governo de paz, justo, próspero e de salvação. Mas esta pergunta não soa bem nos ouvidos do atual rei. É a mesma coisa, seria a mesma coisa, aqui eles vão para Jerusalém, que é o centro onde está o governo, e ali eles perguntam na cara do rei, onde é que está o rei? E eu fiquei pensando, como transmitir isso para vocês? É como seu filho chegar, alguém disser, o vizinho, alguém chegar, seu filho está na sua casa, você fala, onde é que está o pai desse menino? Fala, mas o pai sou eu. Não, tem outro pai aí. Como você ficaria? Herodes fica então alerta. Como assim? Um outro rei? E esta pergunta é que revela uma das circunstâncias do nascimento de Cristo, expectativa da chegada do Salvador, do Messias. Outra questão, outra circunstância é de adoração e intenso júbilo. Versículo 9 do capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando Cristo nasce, há grande e intenso júbilo nos céus e na terra. Por quê? Porque o plano da salvação está em curso. Jesus Cristo é o Salvador. E se estamos reunidos aqui, reunidos e celebramos a salvação
por intermédio dele. Então, expectativa do nascimento, adoração e intenso júbilo ao Senhor Jesus Cristo, mas não demora muito. Surge então uma circunstância ameaçadora. Rejeição e ameaça. Herodes, não satisfeito, procura matar Jesus. E pelos cálculos que ele tinha, provavelmente Jesus tinha 2 anos de idade. Veja só que massacre. Um rei pedindo para que uma cidade inteira, Belém e seus arredores, todos os meninos de 2 anos fossem mortos. Se o nosso governante baixasse um decreto aqui, os de 2 anos, Davi, Ethan, Vitor, Stefano escaparia, que eu estou lembrando aqui. O Pedrinho, Cecília, a Cecília não, que era só os meninos, mortos. Já pensou nisso? Tomados dos seus braços, porque um governador tirânico queria manter o cetro do poder. E Cristo, o Senhor, então orienta por meio de visões o seu Pai que o leve para longe. Há uma circunstância, rejeição e ameaça. E por último, há uma circunstância de cumprimento das Escrituras. Se você pega o versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora por dito por intermédio dos profetas. Você diz, ele será chamado Nazareno. Onde é que está essa profecia? Pode procurar que você não vai achar. Mas então por que ele está falando que será chamado Nazareno? Veja, por intermédio dos profetas. Nas outras vezes que ele citou no singular, do profeta. Porque é uma escritura registrada. Quando ele diz dos profetas, aqui Mateus está interpretando todos os profetas. E quando se diz, ele será chamado Nazareno, significa, ele será rejeitado. Porque os nazarenos eram rejeitados pelos judeus. Então assim, ele analisa todos os profetas e diz, os profetas disseram que ele seria rejeitado. E o Senhor Jesus Cristo nasce justamente para isso. Ele seria rejeitado, morto. E o motivo pelo qual estes sábios do Oriente, que eram provavelmente conselheiros da corte, celebram, onde está o rei? O mesmo motivo de celebração do seu nascimento será o motivo da sua crucificação. Mas o Senhor Jesus Cristo diz no tribunal de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria aos anjos, eles viriam. Mas o meu reino não é daqui. Nasce o Redentor. O Redentor cósmico, de indivíduos, do universo e da igreja, num humilde presépio, perseguido desde o nascimento, mas que triunfou na cruz. Então, no seu Natal em família, lembre-se, mais do que comida, mais do que bebida, nós celebramos o grande Deus e Salvador, que nasceu em Belém, que é o Cristo Senhor. Por isso, nós nos alegramos. Que o Senhor Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa e te fortaleça. E que o centro da sua vida e o centro do Natal seja, de fato, o Rei que nasceu em Belém. Foi rejeitado, morto, crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia para a nossa salvação. E você que ainda não crê em Cristo, há anos ouve a mensagem da cruz, há anos ouve a respeito do Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Seu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Arrependa-se dos seus pecados hoje, converta-se dos seus maus caminhos e o busque de todo o coração. E a Bíblia diz que aquele que o busca, aquele que confessa como seu Senhor, não será confundido.
Que Deus os ajude. Amém. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu